Vamos desenvolver um programa na linguagem de programação C que define qual é o menor elemento e a sua posição dentro de um conjunto de valores armazenados em vetor. Então, inicialmente, definimos o tamanho do vetor, constante n, o vetor terá tamanho 7. A declaração do vetor propriamente dito, sempre a declaração é feita usando os elementos sintáticos colchetes. Então, aqui a declaração de um vetor identificado como x, e esse vetor tem n, ou seja, 7 números inteiros. A variável i, que será o índice dos elementos em um vetor, sendo que em vetores, na linguagem C, os elementos são indexados a partir de 0, portanto, o primeiro elemento está na posição 0, o segundo elemento do vetor está na posição 1, e assim por diante, até o último elemento, neste caso o sétimo elemento, fica na posição 6. Isso porque indexa-se a partir de 0. Portanto, a posição do último sempre é igual ao tamanho do vetor menos 1. Vamos implementar um processo de entrada de dados e vejam que o cabeçalho da estrutura de repetição indica que a variável de controle i, que também será usada como índice para identificar os elementos do vetor, começa de 0 porque os elementos são indexados a partir de 0 e vai até o valor menor que n, ou seja, até n menos 1, porque ao indexar em 0, a posição do último sempre é o tamanho do vetor menos 1. Vamos na entrada de dados, orientar a entrada de dados, indicando a ordem do elemento na entrada de dados. Por exemplo, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento e assim por diante. E a posição. Então, nesse especificador de formato será mostrado a ordem do elemento. Nesse segundo especificador de formato, a posição. E vejam que a ordem 1 corresponde à posição 0. Então, toda vez que vamos fazer referência à ordem de um elemento, devemos sempre somar 1 à sua posição. Posição 0, primeiro. Posição 1, segundo. Posição 2, terceiro e assim por diante. Entrada de dados, função scanf, o número inteiro. A cada entrada de dados, um elemento será colocado no endereço do 10º elemento do vetor x. Então, a individualização dos elementos no vetor faz-se usando os elementos sintáticos colchetes. Entre colchetes indica-se a posição ou índice do elemento, neste caso, do elemento do vetor x. Em termos gerais, lê-se que aqui temos a referência ao 10º elemento do vetor x. Quando o i é 0, vai ser o primeiro elemento. Quando o i é 1, será o segundo elemento e assim por diante. Vamos também de imediato fazer um processo de entrada de saída de dados. Veja que repete-se o cabeçalho do comando for. Esse é um cabeçalho padrão. A variável de controle vai de 0 até o valor menor que n. E na saída de dados vamos mostrar o índice nesse primeiro especificador de formato e o valor nesse segundo especificador de formato. I, x, índice i. Uma ação de saída de dados. Então, a entrada de dados é aqui, nesse primeiro for, a saída de dados mostrando os elementos do vetor nesse segundo for. Vamos testar. Eu vejo lá, primeiro aqui na execução do primeiro for, olha lá a ordem, primeiro elemento x índice 0, é o que está acontecendo aqui, e o número é 8. No próximo passo, o i vale 1, e agora nós temos o segundo elemento que fica na posição 1. Então, sempre que vamos fazer a indicação da ordem, somamos 1 no índice. Então, 5. Então, está feita a entrada dos 7 elementos do vetor. E aqui, nesse segundo for, exibimos os elementos vetor. Veja que na posição 0 do vetor x está o número 8.
Na posição 1 do vetor x está o número 5. E na posição 1 nós temos o segundo elemento. E assim por diante. Então vamos implementar o algoritmo para definir o menor elemento e sua respectiva posição. Então vamos declarar aqui duas variáveis, menor e pos-menor, onde eu vou armazenar respectivamente o menor valor do conjunto e a sua posição. Então vejo que o algoritmo para definir o menor elemento de um conjunto, inicialmente vamos fazer esta operação. Vamos pegar o primeiro elemento do conjunto e atribuir a nossas variáveis menor e pos-menor. Veja, menor vai receber o valor 8, que está na primeira posição do vetor, e pos-menor a posição desse valor, que é 0. Então, nós vamos usar o primeiro elemento do conjunto como referência. Então, menor recebe x índice 0 e pos-menor recebe 0. Então, esse vai ser o início do processo para definir o menor elemento do conjunto. No próximo passo, vejam, vamos fazer uma estrutura de repetição para comparar esses valores de referência com os demais elementos do conjunto. Então, vai ser uma estrutura de repetição for, em que a variável de controle vai começar de 1, porque 1 é a posição do segundo, vai até n-1 em passo 1. Então, nós vamos começar a fazer um processo de verificação do menor elemento a partir do segundo elemento do conjunto, isso porque nós pegamos o primeiro como referência. Então, a cada passo, nós vamos verificar, usando uma estrutura de repetição do tipo if, se o iésimo elemento do vetor x for menor que a minha referência. Então, o meu objetivo é percorrer o vetor verificando se existe algum elemento que é menor que a minha referência. Então, veja que no primeiro passo o i é 1, x índice 1 é aqui, é o valor 5. Ele é menor que a minha referência, que no momento é 8. Portanto, a gente vai ter que fazer a atribuição, porque nesse momento o 5 passa a ser o menor valor. Então, o menor vai receber x índice i, e a posição do menor recebe i. E isso a gente vai fazer até o final do vetor. Veja, no próximo passo, o i vai ser 2, o elemento que está na posição 2, que é o terceiro, 9, não é menor que 5, não faz nada. Vai para o próximo passo, 3, o elemento que está na posição 3, que é o quarto elemento, 11, também não é menor que 5, não faz nada. Vai para o próximo passo, e nesse caso o elemento que está na posição 4, que é o quinto elemento, o valor é 1, 1 é menor que 5, portanto vai cair no if, e o menor vai receber o iésimo valor, que é 1, e o pos-menor recebe a posição desse valor, que é 4. Então fica assim. E vai para o próximo passo, em que a variável de controle i vai para 5, o elemento da posição 5, que é o sexto, 7, não é menor que 1, vai para a próxima posição, 6, o elemento que está na posição 6 é 2, não é menor que 1, vai para o próximo passo, 7, encerra o processo de repetição. Ao final do processo de repetição, na variável menor eu tenho o valor 1 e na variável pos-menor 4, que são respectivamente o menor valor do conjunto e a sua posição. Então, depois da saída de dados, eu vou basicamente então mostrar na saída as informações da posição do menor valor do conjunto e o seu valor. Então, primeiro especificador de formato, pos-menor. Segundo especificador de formato, menor. Então, aqui está a saída indicando quem é a posição do menor valor e o menor valor do conjunto. Então, vamos executar esse código. Vejam que aqui está a definição do vetor, um vetor de tamanho 7, a declaração propriamente dita do vetor e o índice. Uma estrutura de repetição do tipo for para fazer a entrada de dados. Na entrada de dados, estou indicando a ordem e a posição. Para indicar a ordem, sempre soma-se 1 a posição, porque indexa a partir de 0. Primeiro elemento está na posição 0, segundo elemento na posição 1.
Então, o que está indicando aqui, informa o primeiro elemento, x índice 0, que o nosso valor ali é 8. Depois 5, 9, 11, 1, 7 e 2. E vejo que o sétimo elemento, o vetor de tamanho 7, o último elemento do conjunto fica sempre na posição 6, que é o valor de n-1. Isso porque foi indexado em 0. Essa é a parte do algoritmo que define o menor valor. Então, pega-se o primeiro como referência e compara-se com todos os demais elementos do vetor, ou seja, a partir da posição 1. Toda vez que encontramos um elemento no conjunto, no vetor x, que é menor, então nós trocamos o valor da variável menor e pos menor pelos valores, respectivamente, do iésimo elemento do vetor x e sua posição, que é i. Ao final desse processo, teremos na variável menor o menor valor do conjunto e nessa outra variável a posição do menor elemento do conjunto. Essa estrutura de repetição do tipo for mostra todos os elementos do vetor e vejam que aqui ao final eu acabei não colocando uma linha para separar. Ao final após o último elemento, que é a posição 6, nós temos indicando aqui que o menor valor está na posição 4 e o valor é 1. Então, vamos melhorar isso aqui. Vamos colocar mais uma linha em branco entre a saída de dados e a indicação do menor valor. E vamos colocar aqui menor valor. Ótimo. Podemos testar novamente. E veja lá. Para esse conjunto de dados, 8, 5, 9, 11, 1, 7 e 2, nós temos que o menor valor está na posição 4, ou seja, o quinto elemento do conjunto, e o valor é 1, exatamente como está apresentado aqui. Então, esse é um programa que, dado um conjunto de valores armazenados em vetor, define se o menor elemento do conjunto e a sua posição. Inicialmente, temos a declaração no vetor, tamanho, declaração e índice, a entrada de dados, o processamento para indicar quem é o menor valor e sua posição, um processo de saída de dados que mostra os elementos do vetor e, por último, mostrando quem é o menor valor e sua respectiva posição. Obrigado.